Bom, dando continuidade aos vídeos sobre o Code Rockaway, nesse eu vou falar um pouco sobre Vagrant, o Vagrant e Docker. Acho que todo mundo que trabalha com web sabe que hoje em dia os projetos, não só com web, mas principalmente com web, os projetos estão cada vez mais complexos no quesito quantia de componentes que a gente tem. Então hoje é muito fácil o projeto ele ter Memcache, banco de dados, ter vários pequenos serviços, microserviços que você precisa orquestrar isso tudo, você precisa configurar isso tudo, filas de processo como RabbitMQ, Gearman, etc. Então, com isso acaba os projetos, os ambientes de desenvolvimento, teste e até de execução, de produção, eles começaram a ficar um pouco mais complexos para você trabalhar, certo? Isso acaba gerando uma série de problemas porque você tem desenvolvedores que hoje é cada vez mais fácil esses desenvolvedores estarem espalhados pelo país ou pelo mundo, então você não tem como garantir que você vai ter todo mundo na mesma sala com um servidor para a equipe trabalhar. Então eu também não gosto dessa ideia. Então hoje a gente trabalha, tem pessoas que trabalham remotas, o cliente está remoto às vezes, a pessoa de teste está remoto. Então tem que ter uma forma de facilitar que esse ambiente seja fácil de criar e configurar por todos os envolvidos no projeto. E em todos os servidores e coisas assim. E também evitar aquele problema do na minha máquina funciona porque o desenvolvedor está com uma versão diferente do PHP ou uma versão diferente do Node.js. Isso que não está rodando a mesma versão que está no servidor de produção. Umas máquinas são Windows, outras máquinas são Linux, outras máquinas são Mac, do desenvolvedor em si. Então, para isso existem duas ferramentas bem interessantes. Uma é o Vagrant e a outra é o Docker. O Vagrant, eu não vou explicar exatamente toda a teoria, todos os detalhes, eu vou explicar, eu vou colocar links depois sobre isso na descrição do vídeo. Eu vou explicar mais aqui como que a gente está usando. Então, o Vagrant a gente usou por um bom tempo, ele é uma ferramenta bem interessante, ele é uma série de scripts que automatizam a configuração de máquinas virtuais. Então, o Vagrant você pode usar ele para configurar a VirtualBox, usando VirtualBox ou VMware, etc. Ele facilita você configurar e instalar máquinas virtuais, certo? Então ele trabalha nesse sentido, ele é um facilitador. Então você pode configurar, você vai dar um Vagrant init, Vagrant up, por exemplo, Vagrant up, e ele levanta a máquina e configura tudo da forma que você precisar fazer. Então você coloca ali quais são os pacotes que ele precisa instalar nessa máquina Linux aqui, por exemplo. E quando ele levantar a máquina na máquina do desenvolvedor, ele vai criar uma máquina virtual completa com todas essas configurações, certo? E depois disso você pode empacotar isso para dar um outro comando e mandar isso para essa imagem para outras pessoas da equipe, e outras pessoas dão o mesmo comando e todo mundo tem a mesma máquina virtual. E inclusive depois você pode configurar para dar um Vagrant up e dizer menos menos AWS, por exemplo, e criar a máquina igualzinha que você tem na área de desenvolvimento lá no servidor de produção, o DigitalOcean ou Amazon ou outra coisa assim. Então, aí, o Vagrant é legal por causa disso. Você consegue automatizar a configuração de uma máquina virtual, certo? E dentro dessa máquina virtual você instala todas as coisas que você precisa. PHP, MySQL, Postgres, Memcache, Gearman, etc. Então, ela é uma ferramenta já consolidada, existe já há um bom tempo. E recentemente, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, dois, uma ferramenta nova que surgiu, que é o Docker. O Docker, então, ele trabalha no conceito de container. Simplificando, bem simplificado, é como se fosse uma máquina virtual mais light. Assim, são máquinas, são containers, né? São pequenos pedaços que como se fossem máquinas virtuais que compartilham informação entre elas, memória e arquivos, etc. Então, uma máquina Vagrant, ela é muito, aliás, uma máquina VirtualBox, né, que o Vagrant automatiza, ela é uma máquina inteira. Já o Docker, você pode levantar um Docker para o MySQL, um Docker para o Postgres, um Docker para o Apache. Cada container desse é como se fosse um serviço, e esses serviços como se fossem umas micromáquinas, digamos assim, e elas compartilham memória, etc. entre elas, sistema de arquivos. Então fica muito mais leve de você trabalhar. O Docker ele precisa do Linux,
Então ele trabalha com o kernel do Linux. Então se você tem Linux, é muito rápido, muito fácil de você fazer isso, certo? Se você tem Linux, se você tem, desculpa, Windows ou Mac, as coisas são um pouquinho mais complicadas, porque como o Docker precisa do kernel do Linux, você precisa ter um kernel compatível. Então o que, que a gente trabalha no Mac, por exemplo, no Mac aqui, então aqui a gente tem uma gambiarrazinha que funciona da seguinte forma: é levantado uma máquina virtual com VirtualBox, um Linux bem enxuto e os containers, o Docker roda dentro daquela máquina virtual. Lógico que tem uma ferramentinha gráfica chamada Kitematic, que eu uso aqui na minha máquina. As máquinas que são Linux, a gente simplesmente executa o Docker, ele está pronto. Ele usa o kernel do Linux, então beleza. Aqui no Mac, então eu estou usando essa interfacezinha aqui. Ela tem um pacote aqui do Docker que você, quando instala aqui, você diz que está usando o Mac, ele baixa um pacotão com tudo isso pronto já. Tá levantando a minha máquina virtual no VirtualBox, certo? Aí dentro dessa máquina virtual vai rodar o Docker, tá? Enquanto isso, a gente usa então, eu posso pegar esses vários pequenos containers e levantar eles um por um. Ou o Docker, então aqui tem, eu posso procurar as máquinas, né? Então eu quero uma máquina com o Postgres. A internet está lenta aqui, mas vou pegar máquina com o Jenkins. Então eu clico aqui e instancio um container com o Jenkins, com tudo Jenkins configurado, com o Minecraft, o Redis, Postgres, Memcache, RabbitMQ. Então eu vou trabalhar com um projeto que precisa sei lá, do Redis, clico aqui, ele cria, preciso do Postgres, e do Elasticsearch e Memcache. Clique, 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 startou aqui as maquininhas, certo? Aqui tem um histórico de todas as máquinas que a gente está trabalhando, que eu já trabalhei na minha máquina. E tem outra coisa que é legal, que o Docker ele tem um esquema chamado Docker Compose, que é um arquivo que eu crio aqui no meu projeto e digo quais são essa minha máquina, esse meu projeto ele precisa de uma máquina Apache. E essa máquina Apache ela precisa de ele vai levantar também. Quando levantar essa máquina aqui, vai levantar o MySQL, o Memcache, o StatsD e o GoSep, que é uma ferramenta, um projeto open source que eu fiz em Go para processar SEPs, etc. Um microserviço para isso. Então eu posso vir aqui, deixa eu entrar na minha linha de comando e dar um docker, deixa eu ver onde é que eu estou, docker compose up -d. E ele startou todas as máquinas ao mesmo tempo. Então se eu vim aqui, eu tenho todas as maquininhas rodando. Posso ver o Apache, esse aqui é o sistema de SEP, esse aqui é o Memcache, esse aqui é o MySQL, e esse aqui é o StatsD. E eu tenho o projeto pronto. Então, o que é legal é isso. Em todas as máquinas de desenvolvimento, eu simplesmente vou fazer o seguinte. O cara tem que instalar o Docker. Então vai aqui no site do Docker, baixa o Docker. Se for Mac, ele baixa o pacotinho ali que já vem o Docker, todo a magia negra ali para funcionar no Mac. Se for Windows também é um pouquinho mais complicadinho, mas também dá para fazer. E no GitHub, no Git do projeto, eu tenho esse script aqui, certo? E o cara simplesmente vem aqui, executa o comando, tá tudo rodando. Quando ele precisa, beleza, eu vou terminar, vou desligar a máquina, stop. Beleza, parou. Então, se eu olhar aqui no meu visual, desligou as máquinas, o projeto parou, certo? Essas são as mesmas configurações que eu tenho no servidor de produção, certo? Então, essa mesma script, lógico, lá no servidor de produção, o Docker, agora que ele está chegando na sua versão 1.0. Então, no servidor em si de produção, eu não uso o Docker lá. Eu poderia usar, agora ele já está mais estável, mas por enquanto lá eu ainda uso uma máquina na Amazon ou outro Linux, mas são as mesmas versões do que eu tenho aqui, mesma versão do Apache, do MySQL, do PHP, etc. Certo? Se eu precisar mudar isso nas máquinas, agora em novembro, agora esse mês vai sair o PHP 7. Então eu vou lá no servidor, mudo o PHP 7 e eu só mudo aqui no meu Docker Compose aqui, eu digo qual é a versão que eu vou usar. Aqui eu estou usando o Mneto/Apache, que é um projeto que está no Docker Hub, que é tipo um GitHub, para Dockers, e aqui eu tenho o Mineto Apache. É open source, então dá para ver aqui qual é a versão, ele é baseado no Ubuntu, etc.
certo? Então eu posso vir aqui trocar isso aqui. Eu vou dizer agora, eu vou criar uma outra configuração aqui para o PHP 7 e as máquinas de desenvolvimento, quando eles derem Docker Up, Docker Compose Up, vai vir a versão nova do PHP, certo? Então ajuda muito a ter, a ter essa facilidade. Outra ferramenta em Docker que é legal é o AZK, azk.io. É uma ferramenta brasileira. Nesse projeto que eu estou comentando aqui, que eu estou dando exemplo, a gente está usando o Docker Compose, mas o AZK é uma ferramenta bem interessante, ele faz a mesma coisa que o Docker Compose e mais coisas. Então, aqui tem um exemplo, você configura num JSON ali também, aqui o Docker Compose é um YAML, YML, e o AZK é um JSON, se não me engano. Você configura ele e tu faz a mesma coisa. A ZK init, ele liga todas as máquinas. Ó, é um JSON. Ó, a ZK init, ele ligou as máquinas e você está funcionando. Certo? É uma ferramenta, o que é legal do AZK, ele já tem um mini um DNS embutido, fica mais fácil de você dar o nome para as máquinas e tal. É uma excelente ferramenta feita por uma empresa brasileira que eu acho é um conceito parecido com o Docker Compose e ele tem um esquema legal que você tem uma integração com o GitHub bem interessante que você pode ir lá no site do GitHub tem um botão lá Run this project. Tu clica lá no Run, ele baixa se o projeto tem que estar configurado para isso, tem um arquivo da configuração dentro do projeto no GitHub, você dá um clique ali, ele baixa o AZK e liga a máquina para ti, um Docker com as configurações. E dali você pode mandar para DigitalOcean, por exemplo. Certo? Então é bem interessante, é uma ferramenta legal. Nós estamos usando em alguns projetos, ainda não em todos. Em alguns projetos a gente está usando o Docker Compose, que nós devíamos começar a usar um pouco antes de conhecer o AZK. Em alguns novos nós estamos usando o AZK, então a gente está usando os dois, depende do projeto, depende da equipe, a equipe escolhe um ou outro. Também é uma ótima ferramenta. Voltando ao Docker, então o Docker Compose e o AZK são ferramentas para facilitar a configuração e a orquestração das suas imagens. Deu para ver que eu estou bem mais voltado a usar o Docker hoje do que o Vagrant. O Vagrant ele é um pouco, eu acho ele meio pesado para você gerenciar essas. Nesse exemplo aqui eu tenho vários componentes nesse projeto em específico. Eu tenho vários componentes e provavelmente é possível que em algum momento eu escolha trocar o MySQL, por exemplo, por outra coisa, ou a Memcache pelo Redis. Se eu tivesse um Vagrant, eu teria um pacotão com uma máquina virtual com tudo lá dentro. O Docker não, o Docker ele ajuda você a separar as coisas. Então, se eu quiser amanhã trocar só o banco de dados, ou só o Memcache, ou incluir alguma coisa aqui, os desenvolvedores, se eu quiser, por exemplo, trocar aqui a partir da manhã, agora eu vou colocar aqui digamos que eu vou pegar aqui também o Redis. Redis, image, deixa eu ver qual que é o Redis, eu tenho um exemplo aqui, né? No home, não lembro agora onde é que eu tinha. Bom, não vou achar aqui agora, mas tinha na inicialização eu tinha, mas acho que era, sei lá, Redis barra Redis. Beleza. Comitei isso no meu GitHub, no meu projeto. O próximo desenvolvedor, quando ele der um Docker Compose Up, o próprio Docker vai lá e vai buscar esse pacote aqui para ele, essa imagem, configura para ele e está funcionando. Se amanhã eu precisar trocar alguma configuração, quando ele fizer um Docker Compose Up lá na máquina dele, só aquele componente é alterado, certo? Então isso facilita bastante essas configurações. A gente usa o Docker então nas máquinas dos desenvolvedores e também nos testes. Então lá no próximo vídeo eu vou falar sobre o processo de build. O processo de build então ele faz testes de API, por exemplo. Então para fazer o teste de API é diferente do teste unitário, o teste de API nesse caso aqui é um teste mais de integração. Então ele levanta o MySQL, ele levanta um projeto inteiro em memória e roda os testes de API. Então ele bate de todos os endpoints e te diz se os APIs estão funcionando ou não. Então esse caso a gente faz com o Docker. Exatamente a mesma configuração que está na máquina do desenvolvedor é o que vai rodar lá no servidor de build, que é o que vai dar o OK ou não aqui no GitHub. Então olha só, todo o processo de rodar todos os testes, eu vou falar sobre isso ainda, durou 3 minutos, certo? Ou seja, é muito rápido. Ele
são 590, nesse projeto que eu estou mostrando, acho que são 590 testes unitários e mais os testes de API. Demorou 3 minutos, porque o Docker é muito rápido. Se eu fosse fazer isso com o Vagrant, provavelmente ia demorar um pouco mais, certo? Então, isso é legal. Já tem várias empresas, o Spotify, por exemplo, usa o Docker em produção. Então, lá no servidor de produção do Spotify, alguns servidores, óbvio, tem Docker rodando. Então, agora que a gente não está usando ele em produção, ele virou estável faz pouco tempo, mas é uma excelente ferramenta. Então, o Docker ajuda muito a fazer, tanto o Vagrant quanto o Docker ajudam muito, mas o Docker ele é uma solução um pouco mais leve. O fato aqui de eu estar usando o Mac, ele dá tem um passo a mais aqui, mas graças a essas últimas versões do Docker, que você tem esse pacote visual aqui, que ajuda bastante você analisar e startar, ele liga tudo automaticamente para ti, então configura as variáveis, então facilitou bastante, certo? Você não precisa se preocupar com muita coisa. No Windows eu não cheguei a usar ainda, desculpa, se alguém usar Docker no Windows e quiser comentar alguma coisa aqui nos comentários do vídeo, seria bem legal. Mas teoricamente também tem algumas automações para usar ali o VirtualBox. Então eu recomendo bastante. A ideia, o conceito é que você espelhe os ambientes, todos os ambientes têm de desenvolvimento, homologação e produção e testes, eles devem ser iguais. Então, o Docker e o Vagrant servem para isso, para você facilitar esse processo. Então, é extremamente importante você fazer isso. Mesmo que o seu projeto for bem simples, se o projeto for tiver só PHP, MySQL e Apache, cara, coloca isso num Vagrant ou num Docker, porque vai ser muito útil. Você vai poder configurar isso muito fácil. Você pode trocar de projeto muito fácil. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários projetos na minha máquina. Olha que eu preciso levantar, beleza, eu vou trabalhar agora com o projeto X. Eu dou um Docker, vou lá na pasta do projeto, dou um Docker Compose ou um AZK Start, estou com aquele projeto rodando. Vou trocar de projeto ou vou mandar para o servidor, alguma coisa, eu paro o Docker ou paro o Vagrant e continuo trabalhando. A minha máquina, meu Mac aqui, eu uso o MacBook Air, então eu tenho um disco relativamente pequeno. Eu tenho, nem lembro quanto é o meu disco, é 260 GB, 250 GB. Então, se eu for começar a ter todas as configurações de todos Apache, bancos e filas, etc, eu vou começar a consumir muito disco. Então, o Docker e o Vagrant ajudam isso. Fora que eu não tenho vários processos rodando na minha máquina quando não preciso, certo? Então, tem inúmeras vantagens. A principal delas é você espelhar o ambiente de desenvolvimento igual em todas as máquinas e em todos os ambientes, né? Desenvolvimento, produção e homologação. Então, dê uma olhada com atenção nesses caras. Eu vou deixar os links aqui. Existem vários. Para ser bem sincero, eu não usei nenhum. Existem vários posts e vários blogs falando sobre as configurações. Eu acabei seguindo as as configurações, a documentação oficial aqui está bem fácil de entender. A do Docker para mim segue a documentação do Docker e do Docker Compose. Do AZK também, com a vantagem que você pode entrar em contato com o pessoal da AZK aqui em português, tem blog, tem coisas O blog deles é bem interessante, recomendo fortemente. Você pode, eu recomendo você tentar pela documentação oficial, está bem usável, apesar de estar em inglês, talvez se o inglês for um impedimento para você, você pode dar uma pesquisada na internet, tem bastante coisa em português, mas se você seguir as documentações oficiais aqui, você vai se entender bem legal com eles. Então tenta pensar nisso, é uma boa forma de você trabalhar, é uma boa prática para você manter essa homogeneidade entre ambientes aí. É isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer exemplo, é só entrar em contato pelo GitHub, pelo YouTube. E é isso.